Foi oficializada a decisão da União Europeia de excluir o Brasil da lista de países que cumprem as regras contra o uso de antimicrobianos na pecuária. Diante disso, o nosso país está proibido de vender carne para o bloco comercial a partir de 13 de setembro deste ano. Enquanto o Brasil foi excluído, países como Argentina, Paraguai e Uruguai continuam autorizados a exportar normalmente para o bloco europeu. Segundo informações divulgadas, a Europa justificou a exclusão alegando que o Brasil não apresentou garantias suficientes sobre o cumprimento de protocolos sanitários. O documento publicado só confirma a decisão tomada em maio, quando a União Europeia já tinha removido o Brasil da lista. Conosco, Evaristo de Macedo, ex-pesquisador da Embrapa, para avaliar um pouco dos prejuízos. Evaristo de Miranda. Evaristo, eu fiz futebol e tanto entrevistei o Evaristo de Macedo que agora eu fiquei com o Evaristo de Macedo na cabeça. E era craque de bola que nem tu é craque. Viu, Evaristo? Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, é um prazer e foi um grande centroavante, hein? E Não, técnico, né? eu vou contar uma rapidinha aqui. Uma vez deu um quiprocó, tá? E aí eu fui o mensageiro da paz. Eu tinha que fazer o Evaristo de Macedo voltar a dar entrevistas para a emissora que eu trabalhava na época. E não tinha como. Aí eu cheguei para ele, parei na frente dele assim: o senhor foi craque do Barcelona e do Real Madrid. Eu estive no Santiago Bernabéu e também no Camp Nou. O senhor está lá. E ele assim: joguei muita bola, né, meu rapaz? E aí seguiu a conversa, Evaristo de Miranda. Não, mas foi uma volta que eu tive que dar. É mais ou menos a volta que eu tive que dar agora para me desculpar contigo aqui, mas vamos lá. Ô, Evaristo, o que está acontecendo? Qual a preocupação nesse momento? Como é que o Brasil faz para comprovar que essa questão dos antimicrobianos não está presente no Brasil? O governo falou lá atrás que era tranquilo, parecia tranquilo, só que a União Europeia veio e nos colocou na lista. Eu acho que não é tranquilo mesmo, né? Para quem está nos assistindo, a gente fala antimicrobiano, é antibiótico mesmo, certo? É o uso de antibiótico na pecuária. E é uma lista extensa de produtos, porque eles proibiram a carne bovina, mas todo o resto, quer dizer, está proibido os equinos, as aves, ovos, é impressionante, Cara. até mel, onde essa prática praticamente não existe, estará proibida a venda para a Europa, né? Então, a preocupação da Europa, vamos olhar o lado deles, é de saúde humana. Porque quando você usa continuamente antibióticos, você desenvolve bactérias resistentes, bactérias super resistentes. E mesmo lá na Europa, todo ano morre muita gente, como no Brasil, com bactérias que os nossos antibióticos não dão conta. Elas se tornaram resistentes. Então, a gente tem que evitar mesmo o uso de antibióticos. Então, essa é a preocupação da Europa, a razão pela qual, né? Agora, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, eles estão autorizados a vender porque eles apresentaram os seus protocolos sanitários, quer dizer, como é que eles fazem a coisa. Para cada boi, desde que nasce, tem lá um brinco eletrônico, no Paraguai, no Uruguai, eles seguem toda a vida desse boi até o matadouro, enfim, e eles garantem que ele não consumiu antibiótico, né? Agora, esses protocolos que eles seguem, no Brasil é muito difícil, porque nós somos os maiores produtores bovinos do mundo, os maiores exportadores. O ano passado, para se ter uma ideia, resumindo, nós abatemos 40 milhões de bois. Então, a gente teria que, no caso da Europa, mais ou menos, assim, para 3 milhões de bois, um por um, você teria que dizer onde ele nasceu, como é que ele foi criado, em que em nenhum momento ele usou antibiótico, a não ser um caso de uma enfermidade mesmo. Agora, o Brasil não consegue fazer isso. Não é um rebanho imenso o brasileiro, mais de 200 milhões de cabeças. E aqui o nosso sistema de criação é diferente da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. O bezerro nasce numa fazenda, depois ele cresce em outra, às vezes vai para outra fazenda ainda, termina num confinamento em outro lugar. Então, não é tudo no mesmo lugar, não é? País imenso.
Então, para o Brasil vai ser difícil. O Brasil tentou uma coisa lá um pouco meia boca, dizendo o seguinte: não, os frigoríficos vão garantir que a carne que eles abateram ali, ela, ele não consumiu antibiótico nos últimos meses, né? Então, as explicações que nós demos foram insuficientes para eles. Então, nós estamos com um problema mesmo. Bom, vamos lá. Evaristo, tem uma situação que é a seguinte. Quando saiu essa medida lá atrás, parecia que ia ser simples a comprovação por tudo que falou o governo brasileiro, e ali se tinha uma outra situação que estava sendo criada nos bastidores, que era o seguinte: bom, o Brasil oferece um risco para a Europa na questão da qualidade e da produtividade brasileira. Então, muita gente associou também ao acordo União Europeia-Mercosul essa situação. E naquele momento seria ali abre aspas, retaliação, fecha aspas, nesse retaliação. Essa questão passa realmente por isso, ou é muito mais essa situação que você descreveu muito bem, para quem não acompanha o agro, né? Tem uma situação que é o gado, né, nasce em um campo, é engordado no outro, é confinado em outro, levado para o abatedor, levado para o frigorífico. Quer dizer, tem toda uma situação diferente na cadeia brasileira. Né? O que é disputa comercial União Europeia-Brasil e o medo deles, o temor deles, a partir do acordo União Europeia-Mercosul, e o que é realmente a situação sanitária dos antibióticos? Tem os dois pesos nisso? Não, Felipe, você tem razão. Vamos lembrar que a questão da carne bovina foi um dos piores assuntos para negociar o acordo. Uma oposição total da Irlanda, a Irlanda muito militante nisso, a França, etc. Então, era um problema muito sério. Quando a Europa toma essa medida e assina o acordo já colocou muitas restrições para a exportação de carne. Quer dizer, ficou pior do que antes do acordo. Quer dizer, 2025 foi muito mais simples para nós exportar carne para a Europa, ampliar, do que com o acordo. O acordo colocou um monte de restrições. Eu acho que você tem razão de dizer o seguinte, que a União Europeia está passando uma mensagem para os seus pecuaristas. Ele está dizendo aí, está vendo? A carne brasileira não vai ter livre acesso na Europa. Essa carne que é tão competitiva, que é tão difícil de disputar com eles, né? Com esse boi de pasto do Brasil, com genética, tecnologia, tudo, que eles não têm esse nível de competitividade. Mas passa essa mensagem interna. Olha só, não vai entrar mais nada, não é nem questão de acordo, é uma questão sanitária, né? Então, e nós temos uma complexidade grande, porque fazer a rastreabilidade de todo o rebanho bovino que vai para exportação é muito complexo para o Brasil fazer. É a mesma coisa, eu acho que nos frangos talvez a gente consiga avaliar, evoluir com uma outra situação. Os suínos, que talvez são os que mais usam antibiótico, etc., precisamos ver qual é a situação e quanto a gente consegue também. Acho que suínos e aves, talvez o Brasil consiga alguma coisa mais rapidamente. No caso dos bovinos, a situação acontecer, né? O governo dizendo que era tranquilo, que estava tudo fácil, que vai resolver logo. Quer dizer, essa mensagem não estava fácil. Os argentinos, os paraguaios, eles já comprovaram essa situação deles, alguns há 10 anos, né? Outros há 6 anos. Eles já trabalharam muito nisso. E nós não, nós soltamos um memorando ali, uma coisa. Quer dizer, a gente tratou isso de uma forma muito pífia, né? Talvez acreditando que eles precisariam, de qualquer forma, dessa carne. E sei lá, não sei o que, não posso dizer, né? Mas o fato é que agora nós estamos diante de um problema. Perfeito. Evaristo, tem uma situação que é o seguinte: a União Europeia não é o nosso maior mercado. É bom a gente lembrar, a gente tem que ter, claro, sempre preocupação muito maior com China, com outros mercados, mas tem uma situação que é essa
esse nível de qualidade cobrado pela União Europeia pode, na tua avaliação, de alguma forma fazer outros mercados se fecharem? Olha, os europeus estão fechando, em função disso, vamos nós colocar uma lupa também a respeito desse assunto. Essa situação pode criar um efeito dominó? Eu não acho, não creio. Inclusive, na própria Europa, a própria população acha que tem que tirar o pé do acelerador, por exemplo, nas exigências ambientais. Nem exigir tanto dos agricultores europeus em matéria de meio ambiente e não exigir também dos outros, né, no mundo. Então, essa coisa, as exigências que eles estão colocando de meio ambiente para o Brasil, para outros produtos, né, de desmatamento, etc., ninguém acompanha eles nisso. Eu acho difícil isso se estender. Você disse verdade, quer dizer, o nosso principal mercado é a China, né? E depois, muito lá para baixo, nós vendemos para os Estados Unidos, para o México, os Emirados Árabes Unidos. Estamos ampliando essa venda de carne, né? No Sudeste Asiático. Mas, mesmo assim, são 2 bilhões de dólares por ano com a Europa, né? É um valor alto, né? É um valor alto. Evaristo, deixei de te perguntar alguma coisa que seja relevante nós pontuarmos para os nossos assinantes da Band News TV a respeito desse assunto, alguma preocupação. A gente tem que mudar o nosso comportamento, pelo jeito é uma das situações, né? A gente tem que se antecipar a essas questões. Mais alguma questão? Não, eu acho que nesse jogo nós temos um setor muito profissionalizado, tanto na produção como na comercialização. A ABIEC, que representa as indústrias exportadoras de carne, é muito profissionalizada, né? A BPA, que representa a exportação de frango, né? Carne de frango, também suína. Então, é o setor privado que, na primeiro tarifaço dos Estados Unidos, demonstrou ser muito mais efetivo que o governo. Ele negociou mais e melhor que o governo. Claro que tem que ir, se possível, todos juntos, né? Sim. Tem que trabalhar junto. Mas, assim, eu acredito que o setor privado vai produzir muita coisa, vai se mobilizar, mas, mesmo assim, não é simples, no caso dos bovinos, atender toda a complexidade dos protocolos exigidos de rastreabilidade por parte de Bruxelas, sobretudo na produção de carne bovina, né? Mas acho que o setor privado é quem vai ajudar nisso. Sim. As pessoas que estão nos escutando, é importante saber que a exportação de carne, a gente exporta 25% da carne bovina, 75% é churrasco no Brasil, 70%, né? No frango também, exporta 30 e poucos por cento. Mas essa exportação é fundamental para baratear o preço no Brasil. A gente exporta boi em pé, mas não para a Europa. Normalmente são cortes que a gente exporta, né? Cortes de frango. Os pés, as patas de frango, a gente exporta quase tudo para a Ásia. Eles gostam de consumir isso. Aqui ninguém consome. Se a gente parasse de exportar para eles, ia ter que pôr no mercado brasileiro pata e pé de frango e o preço das coisas ia subir, entendeu? Então existe uma questão de escala, existe uma questão de cortes. A exportação é necessária e mesmo que a Europa não seja um mercado importantíssimo, claro que ela também pode inspirar alguém a seguir suas medidas, né? Mas veja, não é da ordem ambiental o que eles estão recorrendo agora. Acho que eles esgotaram a munição no ambiental e agora entraram numa coisa de saúde pública. Evaristo, sempre bom te ouvir. Abraço, até a próxima. Até a próxima, Felipe, e os que nos assistem. Evaristo Miranda, um dos grandes pesquisadores na área do agro do Brasil, reconhecido internacionalmente. Ah, está no ar ainda? Então um grande abraço. Eu achei que já tinha tirado do ar, mas é isso mesmo. O Evaristo tem um currículo internacional e é bom eu ouvir ele sempre por isso. Abraço, amigo. Um abração, Felipe, tudo de bom.